Fala concurseiro, você está no canal Diálogos com a Rafa e nesse resumo nós trataremos a respeito da conduta dos guardas municipais à luz do Código Penal brasileiro. Muito bem, e para que o seu estudo seja leve, tranquilo e você tenha uma excelente compreensão, não foque na minha voz, tudo bem? Eu não sou locutora, foque no conteúdo. E vamos começar falando de quando o guarda municipal pratica uma conduta que é tipificada no Código Penal brasileiro, mas alega estado de necessidade. Isso é possível? Vem comigo que eu te explico. Bom, primeiro que o estudo da atuação da Guarda Municipal em situações de estado de necessidade, ele deve ser feito relacionando o artigo 24 do CP com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022, lá do ano de 2014. E isso permite compreender como a conduta do agente pode ser juridicamente justificada, né, durante a ocorrência. Então, quando há risco iminente a bens jurídicos relevantes, como vida, integridade física ou patrimônio. E aí eu vou explicar para você, um pouquinho mais à frente, o que é bem jurídico, tá? Muito bem. Quando você lê o artigo 24 do Código Penal, você percebe que ele exclui a ilicitude quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, né? Ou seja, um perigo que não foi provocado voluntariamente, o direito próprio ou alheio, né? Ou seja, o direito do próprio agente ou o direito de terceiro, uma outra pessoa. E vejamos o que diz o dispositivo legal, tá? Então, artigo 24 do Código Penal diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Observe, como eu disse, esse artigo permite que alguém pratique um fato típico, né, para salvar um direito próprio ou alheio diante de um perigo atual, desde que não tenha provocado esse perigo e nem possa evitá-lo de outro modo. Porque se havia outra possibilidade de evitar o perigo e o agente não o fez, né, não adotou, ele não poderá se valer da excludente de ilicitude. Mas o que é fato típico? Vamos lá. No direito penal, o fato típico é a conduta humana que se encaixa perfeitamente naquilo que é descrito como um crime previsto em lei. Então, o fato típico é composto por 4 elementos principais: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Mas isso é conversa para uma outra hora, já que a sua prova de guarda municipal não cobra esses elementos até então com tanta profundidade, né? Pelo menos não no que diz respeito ao edital das guardas municipais do concurso público de Itaperoá. Então, sigamos. Para melhor compreensão, né, do que nós estamos abordando, vamos precisar também saber do conceito de estado de necessidade, ok? Então, o que é o estado de necessidade? É uma situação em que o agente ele se vê obrigado a violar um bem jurídico para proteger outro de valor igual ou superior. Vamos entender o que é o bem jurídico? Bem jurídico, querido concurseiro, é o objeto que está sendo protegido pela norma penal. Exemplo,
a vida. A vida é um bem jurídico, que nós dizemos que ele é tutelado pelo Código Penal, né? E é tutelado em que sentido? A vida é protegida contra o crime de homicídio. Entendeu? Vamos para outro bem jurídico, a integridade física. No Código Penal, a integridade física é protegida contra as lesões corporais. Mais um exemplo, liberdade. No Código Penal, a liberdade é protegida contra o sequestro, contra o cárcere privado. Mais um exemplo, propriedade. Você vai ter a propriedade como um bem jurídico, né, protegido contra furto, contra roubo, contra estelionato. Último exemplo, honra. Honra também é um bem jurídico. E ela é protegida contra a calúnia, contra a difamação, contra a injúria. Veja, querido concurseiro, nós estamos dizendo que o guarda municipal violou um desses bens jurídicos tutelados pelo Estado, tá? Protegido pelo Estado. Só que ele quer se valer da excludente de ilicitude, ou seja, ele não quer responder criminalmente, porque ele alega estado de necessidade. Ficou melhor a compreensão? Ok. Então, quais são os requisitos para que ele possa alegar ter agido em estado de necessidade? Nós já lemos o artigo 24, não é isso? Vamos ver, então, quais são os requisitos, né, que estão ali compreendidos no artigo 24. É preciso que haja um perigo atual inevitável e é preciso que esse agente não tenha provocado o perigo de forma voluntária. Agora vamos a um exemplo prático. O guarda municipal precisa salvar uma vítima em uma situação de incêndio. Está acontecendo um incêndio na casa dela. O que ele vai fazer? Ele vai arrombar a porta. E aí, nesse caso, o dano patrimonial que ele causa é justificado pela preservação da vida. Pois bem, para uma melhor compreensão, vamos às funções da Guarda Municipal, que segundo a Lei 13.022, a qual a gente já mencionou há alguns minutos atrás, a Guarda Municipal tem um caráter civil e preventivo. E a corporação deve seguir os seguintes princípios: a proteção dos direitos humanos fundamentais, é óbvio, né? Preservação da vida e redução do sofrimento, e o patrulhamento preventivo. E tudo isso se conecta diretamente com o estado de necessidade, porque a lei reforça que a atuação deve priorizar a vida e a integridade. Então, em mais um exemplo prático, para a gente ilustrar bem, durante um atendimento, o guarda municipal ele pode se deparar com os seguintes dilemas: preservar a vida de um refém versus usar a força para conter o agressor versus o risco de lesão. Então, nessas situações, a ótica penal, ela legitima a ação se houver proporcionalidade e inevitabilidade, ou seja, era inevitável, era necessária aquela ação, não havia outra alternativa. O que você deve se atentar na hora da sua prova é o seguinte: proporcionalidade, em que o bem que foi sacrificado, ele deve ter um valor menor do que o que foi protegido. A inevitabilidade, o que a gente já comentou, não pode haver outro meio menos lesivo, ou seja, não havia outra opção. Tinha que acontecer a aplicação da força, enfim. A legitimidade funcional, né? Então, a ação ela deve estar dentro das atribuições do guarda municipal, ok? É bom que você não fique apenas ouvindo esse resumo, mas até anote para uma melhor fixação. Você vai ver que vai dar uma ótima revisão.
Mas agora vamos passar para outro instituto, que é o Instituto da Legítima Defesa, tá? Compreendido lá no artigo 25 do Código Penal. Então, o Código Penal brasileiro, ele define a legítima defesa como o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Essa injusta agressão, ela pode ser atual ou ela pode ser iminente. Ela pode ser contra si mesmo ou contra terceiros. Mas, para que a ação do agente seja contemplada nesse instituto, a agressão precisa ser injusta, ou seja, ela não pode ser provocada, né, e nem contrária ao direito, sendo o atual ou iminente, nesse caso não basta a ameaça vaga, né, ou uma ameaça passada, tem que ser atual e tem que ser iminente. E com relação ao uso moderado dos meios necessários, você tem a questão da proporcionalidade entre a defesa e o ataque, né? A exemplo daqueles agentes que, para evitar o assalto, fuzila o assaltante, né? O suposto assaltante, vamos dizer assim. Então, ele dá 20 tiros. Não. Ele tinha que apenas afastar o risco do dano com o uso moderado da força. 20 tiros não é legítima defesa. Houve aí um excesso. Mas antes de prosseguirmos, vamos ver o que diz o dispositivo, né, do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Vejam, a Guarda Municipal, ela tem atribuições de proteção de bens, de serviço e de instalações do município, né? E a gente sabe disso por causa dos termos do artigo 144 da Constituição Federal. Quer dizer, artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, né? Foi uma emenda feita a esse dispositivo, que diz o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Veja bem, querido concurseiro, eu quero que você preste atenção a 2 detalhes. Primeiro, mesmo não sendo polícia, o guarda municipal, assim como qualquer outro cidadão, ele pode agir em legítima defesa, ok? Ponto. Sobre essa questão de não ser polícia, eu quero que você leve o entendimento para a sua prova de que o STF já reconheceu que guardas municipais podem sim exercer o policiamento urbano, desde que respeitem os limites constitucionais e que eles atuem em cooperação com outras forças. Tudo bem? Prossigamos. Caso você não tenha compreendido algum conceito, você volta, ouve novamente, tá? Que vai dar certo. E vamos lá. Eu quero que você leve para sua prova, a respeito da legítima defesa, a seguinte informação básica. Ela é causa de exclusão da ilicitude, ok? Então, quem age em legítima defesa não comete crime. Leve essa informação para a sua prova. Por que não comete crime? Porque a conduta é considerada juridicamente permitida. Mas para que o agente seja contemplado com esse instituto, é necessário que o magistrado, ou seja, o juiz, identifique alguns requisitos, tá? Eu quero que você grave quais são os requisitos.
É necessário que haja injusta agressão, então o ataque ele não pode ser legítimo e nem autorizado por lei. Já sabemos que o perigo deve ser atual e deve ser iminente, então está prestes a acontecer ou está acontecendo. Um outro requisito são os meios necessários e moderados. Então, a reação do agente ela deve ser proporcional, ela não pode ter excessos. Isso quer dizer que afastar do perigo, né, a injusta agressão, o uso da força tem que cessar. Porque se o guarda municipal, no exercício da sua função, ou mesmo um cidadão qualquer, continua aplicando a força, mesmo depois de afastada a injusta agressão, aí ele entra no rol dos excessos e não pode ser contemplado pelo instituto que nós estamos estudando, tá bom? Prosseguindo, o outro requisito diz respeito à proteção de terceiros. Ou seja, o instituto ele não se limita a defender apenas a si mesmo. É possível você agir em defesa de outra pessoa. E você, na condição de um guarda municipal, no exercício da sua função, se a agressão acontece durante uma ocorrência que está sobre a sua responsabilidade, você tem legitimidade para repelir a ameaça, né? Tanto para proteger a si próprio, quanto aos civis presentes, que seriam os terceiros, né? Como também o patrimônio público que está sob a sua guarda, ok? Vamos lembrar que eu, enquanto agente pública, na condição de uma guarda municipal, né, eu devo sempre respeitar os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade, em especial quando nós falamos de legítima defesa. Porque, nesse caso, o uso da força ele só é justificado se não houver outro meio menos lesivo para conter a injusta agressão. Tranquilo? Então, no caso da legítima defesa, você, enquanto guarda municipal, não responde criminalmente, porque trata-se de uma excludente de ilicitude, desde que comprovados os requisitos legais que nós abordamos. Reforçando, lembre que os excessos podem configurar uma conduta dolosa ou culposa, tá? Dolosa é quando há a intenção da prática, né? Se do uso da força resultou morte, você pode acabar respondendo por homicídio doloso, na modalidade dolosa, né? Como se o juiz ele pode entender que você tinha a intenção de matar, ok? Culposo, nós já sabemos que é quando não há a intenção. E para encerrar esse instituto, eu quero que você passe para o próximo, consciente de que o guarda municipal brasileiro pode praticar a legítima defesa, certo? Em uma ocorrência sob sua responsabilidade, desde que haja injusta agressão, desde que ela seja atual ou iminente e que os meios utilizados sejam moderados e proporcionais. Tudo bem? Agora eu quero que você preste atenção acerca da possibilidade de você confundir os dois institutos que nós estudamos, tá? Lembre que na legítima defesa há agressão humana injusta, ok? Já no estado de necessidade, o perigo ele pode vir de situações naturais ou não humanas, tudo bem? Volte a uma imagem que nós analisamos no início desse resumo, em que o guarda ele está diante de um agressor, né? E para salvar a vítima ele vai ter que arrombar a porta. Nesse caso, você tem a aplicação conjunta dos dois institutos. Observe que quando ele arromba a porta, há aí um estado de necessidade, né? Ele gera um dano patrimonial para a própria vítima, mas ele gerou esse dano em decorrência do estado de necessidade. E quando ele aplica a força para salvar a vítima, ele então está se valendo da legítima defesa em favor de terceiros, ok?
Agora passemos para o próximo instituto, que é o estrito cumprimento do dever legal e que também é uma causa de excludente de ilicitude, certo? Então, esse instituto está previsto lá no artigo 23, parágrafo 3º do Código Penal, e tem uma aplicação polêmica, né, principalmente nos casos que envolvem os agentes públicos. Na sua base legal, o Instituto estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato de acordo com o estrito cumprimento do dever legal. Né? Vamos ler novamente o artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício de regular direito. Agora, meu querido aluno, a polêmica ela gira em torno da dificuldade que há em definir os limites da atuação do agente, né? Então, por exemplo, o policial que efetua disparo em serviço, ele pode ser absolvido se comprovado que agiu em cumprimento do dever. Só que nesse caso vai haver debate sobre o excesso ou o abuso. Então vamos para o entendimento jurisprudencial, ok? O TJ de Goiás reconheceu a exclusão da ilicitude em um caso onde o policial disparou a arma de fogo, né, para dispersar os populares, entendendo que o agente havia praticado a ação em estrito cumprimento do seu dever legal. Beleza? Beleza. Agora vamos para o entendimento jurisprudencial do TJDF. Ele analisou um caso de homicídio, né, que foi praticado por um policial em serviço, e o caso discutia se havia legítima defesa ou estrito cumprimento do dever. Então, a questão central aqui é o limite entre o cumprimento do dever e o excesso, que é quando o agente extrapola a sua função e aí ele passa a responder criminalmente, ok? Sejamos breves aqui. Passemos para o próximo tópico do seu edital, que é exatamente o crime de peculato praticado por guardas municipais. Agora nós vamos tratar de um crime próprio, certo? Ou seja, um crime que deve ser praticado por uma pessoa específica. Então, no caso em tela, o crime de peculato, ele precisa ter como agente um funcionário público. Como nós estamos tratando dos guardas municipais, né? Esse é o tema do nosso estudo, nós vamos focar nessa figura. Mas qual é a diferença entre o crime próprio e o crime comum? O próprio, como eu disse, é o que precisa de uma pessoa específica para cometer aquele delito. Ele não pode ser praticado por qualquer um, ok? Já o crime comum, sim. Como, por exemplo, furto. Qualquer pessoa consegue furtar, ok? Já no caso do crime de peculato, o artigo 312 do Código Penal exige que o agente tenha posse ou acesso ao bem em razão do cargo público. Tranquilo até aqui? Então, a condição de funcionário público, ela é essencial para que seja configurado esse tipo penal. Se uma pessoa que não é servidor público comete o mesmo ato, por exemplo, ela desvia um dinheiro público, ela pode responder por outro tipo penal, tá? Um furto qualificado, enfim, mas não pelo crime de peculato. Então, vamos às características do peculato. O sujeito ativo é somente o funcionário público, que inclui os guardas municipais. O objeto material são bens móveis, né? Podem ser dinheiro, valores, enfim. O elemento subjetivo é o dolo, que vocês já aprenderam, quando há a intenção de se apropriar ou desviar aquele bem, e consumação, que ocorre com a posse e
com desvio ou a apropriação. Tranquilo? Muito bem, vejamos o que diz o artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão de cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, sem ter posse direta, subtrai o bem em razão do cargo. Parágrafo 2º. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Prestem atenção que o parágrafo 2º, ele traz a informação de que, ainda que aquele agente público não tenha a intenção de favorecer a prática do crime de terceiros, mas se a conduta dele favorece, ele também responde, ainda que ele não tenha essa intenção. Preste atenção na palavra culposo, tá bom? Que é quando não há a intenção de praticar o delito. E para você, querido aluno, que está achando absurdo essa possibilidade, saiba que há casos recentes, tá? Há registros envolvendo guardas municipais, especialmente situações de desvio de valores, né, de bens apreendidos. Então, eu vou dar 2 exemplos. Um de Cascavel, foi nesse ano mesmo, em 2025, o guarda municipal ele foi preso após ser flagrado com $10 mil desaparecidos durante uma abordagem lá na BR-277. E o dinheiro ele pertencia ao motorista que foi abordado. A outra situação aconteceu na cidade de Sorriso, também nesse ano de 2025. Uma operação policial revelou o esquema em que o guarda municipal usava a sua função para subtrair veículos apreendidos da prefeitura. Olha aí, que bizarro. O caso envolveu associação criminosa e falsificação de documentos. Então, qual é a polêmica aqui? Guardas municipais, embora não tenham atribuições investigativas como a polícia, eles exercem função pública e podem sim responder pelo crime de peculato quando desviarem bens sobre sua guarda, ok? Passemos para o item crime de concussão praticado por guarda municipal no exercício de suas funções. Então, a concussão também é um crime próprio. Ela é praticada contra a administração pública, está prevista no artigo 316 do Código Penal Brasileiro e ocorre quando o agente público, no caso o funcionário público, ele exige para si ou para outrem algum tipo de vantagem indevida, podendo ser direta ou indiretamente, e ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas se em razão do cargo que ele ocupa. Aí, nesse caso, a pena que ele vai cumprir varia entre 2 e 12 anos. Vamos às características principais desse crime. Então, como eu disse, é um crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, que amplia o conceito para quem exerce a função pública mesmo sem remuneração, tá? A conduta típica é exigir a vantagem indevida, que é diferente de solicitar ou receber, ok? O elemento subjetivo aqui é o dolo, que nós já sabemos, é quando há a intenção consciente da prática do crime. Nesse caso, há a intenção consciente de obter a vantagem. E o bem jurídico protegido é a probidade administrativa, é a confiança na atuação estatal. Então, nesse caso, nossa base legal fica no artigo 316 do Código Penal. E diz assim o Instituto: exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E trazendo a prática do delito
para a realidade do guarda municipal, vamos lembrar que ele é considerado servidor público para a prática de fins penais, né? E se durante o exercício de suas funções, exemplo, fiscalização de trânsito, proteção de bens públicos, apoio em ocorrências e, enfim, ele exigir alguma vantagem indevida, podendo ser dinheiro, bens, favores, vai configurar o crime de concussão, ok? Tornando o exemplo mais lúdico, para melhor fixação na sua mente, né, na sua memória, durante uma abordagem de trânsito, se esse guarda municipal exigir dinheiro para não aplicar multa, ele está incorrendo na prática do delito. No patrulhamento, quando ele solicita vantagem para liberar o veículo que foi apreendido, ele também está incorrendo em. Agora nós vamos diferenciar rapidamente a concussão da corrupção passiva, tá? Que é para não levarmos nenhuma possibilidade de confusão para a prova. Na concussão, o agente ele exige a vantagem. Há uma conduta ativa e coercitiva, ok? Já na corrupção passiva, que é lá do artigo 317, se você quiser pode dar uma lida, o agente ele vai solicitar ou ele vai receber a vantagem indevida. Não há uma imposição. Ele não coage o outro. Por isso que a prática da concussão acaba sendo mais grave, porque ela envolve o abuso direto da função pública. Tranquilo até aqui? Então, prossigamos. Já sabemos que os guardas municipais, por serem servidores públicos, vão responder integralmente pelo artigo 316 do CP, que é o Código Penal, e vamos levar para a prova a consciência de que a prática da concussão ela compromete a credibilidade da instituição e pode gerar responsabilização tanto penal quanto administrativa e também civil. Leve essa informação para a sua provinha. Então, repassando, a concussão exige vantagem, é uma conduta mais coercitiva. A corrupção passiva, ela solicita ou aceita a vantagem. Então, depende da iniciativa do particular. Já o peculato desvia ou se apropria de bens públicos. Nesse caso, não envolve a negociação direta, mas o abuso da posse. Tranquilo até aqui? Agora, prossigamos com o artigo 319 do nosso Código Penal. Vamos tratar do crime de prevaricação praticado pelo guarda municipal no exercício de suas funções. Aqui, querido concurseiro, o crime de prevaricação vai acontecer quando o servidor público deixar de agir ou quando ele agir contra o próprio dever para praticar um interesse pessoal. Vamos ver o que diz o artigo 319? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E nesse momento você deve me perguntar como isso funciona no âmbito da atividade do guarda municipal. Veja, quando o guarda deixa de autuar o infrator por amizade ou interesse próprio, ele está praticando o crime de prevaricação. Quando ele retarda o encaminhamento de uma ocorrência para favorecer alguém, ele também está praticando o crime de prevaricação. Mas o que a jurisprudência fala sobre isso? Ela mostra que a prevaricação é difícil de provar. E por que é difícil? Porque exige a demonstração clara de que a omissão ou a ação daquele agente foi motivada pelo interesse pessoal, tá? Mas já há casos de guardas municipais que foram investigados por não encaminhar ocorrência de trânsito ou por ter liberado veículos irregulares sem uma justificativa legal. Agora, anote aí no seu caderninho que a prevaricação também é um crime próprio, tá? Ela exige
que o sujeito ativo seja um funcionário público. Então, somente quem exerce a função pública pode praticar a prevaricação. Dando seguimento, vamos agora revisar a violência arbitrária praticada por guarda municipal no exercício de suas funções. Então, esse instituto aqui, como vocês estão vendo, está previsto lá no artigo 322 do Código Penal e envolve o abuso de poder, né, quando o agente pratica a violência sem o devido respaldo legal. A definição a gente vai deixar com o próprio artigo, tá? Então, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Vamos às características desse tipo penal que nós estamos vendo agora. Ele também é próprio, e aí já estamos cansados de saber, né? Só pode ser cometido por funcionário público. Qual é a conduta típica desse crime? O uso da violência física ou moral sem o respaldo legal, né? E abusando da função. Qual é o bem jurídico protegido aqui, meu querido e minha querida? É integridade física e é também integridade moral da pessoa, além da probidade administrativa, ok? Vamos a um exemplo prático para você fixar legal na sua memória. O policial agride alguém sem nenhuma necessidade durante uma abordagem e aí ele alega estar no exercício da sua função. Captou a mensagem? Bom, como a sua prova diz respeito à função de guarda municipal, você, enquanto guarda municipal, estará incorrendo nesse tipo penal sempre que houver o uso de força física contra um cidadão sem necessidade ou fora dos limites da lei, tá? E quando houver as agressões em abordagem de trânsito ou em manifestações sem justa causa. Tudo bem? Eu espero que a essa altura da nossa revisão você esteja soltando fogos pelo tanto de conhecimento que já conseguiu fixar até aqui, ok? Vamos lá. Então, com relação a esse tipo penal, parte da doutrina entende que esse artigo ele foi revogado pela lei de abuso de autoridade, né, que é a lei 4.898, já que ela trata de forma mais ampla os abusos cometidos pelos agentes públicos, né? Mas ainda assim, ainda existem decisões judiciais que aplicam o artigo 322 do Código Penal em casos específicos, principalmente quando é discutido se houve abuso ou se houve o excesso no exercício da função. Agora vamos para a polêmica. Lembram quando eu falei a respeito do STF, que ele havia ampliado a atuação das guardas municipais? Se você não lembra, volta algumas casinhas do vídeo. Então, assim, houve essa ampliação no policiamento urbano, porém, essa situação trouxe debates, né, debates sobre os excessos que são cometidos nas abordagens desses agentes, né, já que o guarda municipal não tem atribuição investigativa, leve isso para sua prova, ok? Ele não tem atribuição investigativa como a Polícia Civil, mas ele pode atuar no caso de flagrante delito, por exemplo. Para fechar esse momento da aula, eu quero que você leve para sua prova a informação de que a prevaricação, no caso da prevaricação, o desafio é provar o elemento subjetivo, ou seja, o interesse ou o sentimento pessoal do agente, né, do guarda municipal no caso. E sem isso, a conduta pode ser apenas uma falta administrativa. Já no caso da violência arbitrária,
a questão é mais visível, né? E é mais frequentemente registrada, tanto em vídeos como testemunhos, o que facilita a responsabilização. Resumindo, prevaricação é a omissão ou ação irregular motivada por interesse pessoal. Violência arbitrária é o uso abusivo da força sem respaldo legal. O que os dois crimes têm de comum é que ambos afetam a credibilidade da Guarda Municipal e ambos podem gerar a responsabilização penal, administrativa e civil. Agora vamos sair do rol de crimes próprios e entrar na seara dos crimes comuns, a exemplo do crime de desobediência. Então, esse tipo penal está previsto lá no artigo 330 do nosso Código e diz o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. No que diz respeito à autoridade da Guarda Municipal. Então, esse agente, ele é considerado um agente público. Já estamos cansados de saber disso. E ele está ali enquanto agente público no exercício de suas funções. Quando ele atua em ocorrência sob sua responsabilidade, por exemplo, proteção de bens, serviços, instalações municipais e, enfim, o que nós já vimos lá no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, as suas ordens têm caráter legal e obrigatório, certo? E aí, se o munícipe se recusa a cumpri-las, por exemplo, há uma ordem de afastamento do local que foi interditado, né? E o munícipe não se afasta. Nesse caso, ele pode incorrer no crime de desobediência. Então, vamos às características jurídicas desse tipo penal. Qual é o sujeito ativo aqui? Qualquer pessoa. Por que qualquer pessoa? Porque estamos tratando de um crime comum. Qual é o sujeito passivo? O Estado, que está representado na pessoa do funcionário público. No seu caso, do guarda municipal que emitiu a ordem. Qual a conduta típica aqui? É o recusar-se a cumprir a ordem legal que foi emanada pelo funcionário público no exercício de suas funções. E o elemento subjetivo é o dolo, a vontade consciente de não obedecer. O bem jurídico protegido, a autoridade da administração pública e o respeito às ordens legais. Mas veja o seguinte, se a ordem não tiver respaldo jurídico, não há crime, certo? O munícipe, ele deve ter consciência da ordem. Então, a sua ordem tem que ser clara e compreensível. E aqui, o delito não se confunde com a resistência, que está prevista lá no artigo 329 do Código Penal. Porque resistência envolve o uso de violência ou ameaça, né, contra o agente. No caso em tela, há apenas a recusa em cumprir a ordem. Claro que a conduta pode gerar prisão em flagrante, né? Então, o indivíduo ele vai ser autuado pelo próprio guarda municipal, que deve encaminhá-lo para a Polícia Civil. Vamos a um exemplo prático, para melhor compreensão do conteúdo. Se durante uma ocorrência de perturbação de sossego, né, você, enquanto guarda municipal, der a ordem para que o munícipe desligue o som e ele se recusar, fica aí caracterizado o crime de desobediência. Mas se esse munícipe, além de se recusar, partir para agressão ou te ameaçar, aí o enquadramento passa a ser de resistência ou até de desacato. Tá bom? Então, sobre o crime de desobediência, era isso que eu tinha para falar para você. E vamos passar agora para o crime de desacato praticado por um munícipe contra mim enquanto guarda municipal durante uma ocorrência que estiver sob a minha responsabilidade, certo? Então, esse tipo penal está previsto lá no artigo 331 do Código Penal,
E diz assim o dispositivo legal: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção, 6 meses a 2 anos ou multa. Veja bem, querido gafanhoto, como diria o professor Aragonês, quando o munícipe te ofende na condição de guarda municipal, né, ele te humilha, te desrespeita, isso durante uma ocorrência sobre a sua responsabilidade, você tem aí configurado o crime de desacato, tá? Vamos analisar os elementos desse crime? A conduta são as palavras, os gestos, as atitudes que ofendem a sua dignidade, né, ou o respeito que lhe é devido na condição de agente público. Então, perceba que aqui é preciso que haja o vínculo funcional, tá? A ofensa ela deve ocorrer no exercício da sua função e em razão dela. Vamos ao exemplo prático? Durante uma ocorrência de fiscalização de trânsito, eu, enquanto guarda municipal, ordeno que o munícipe estacione o veículo dele em um local adequado. Mas ele, irritado, passa a me xingar e me ofende, né, com palavras depreciativas, enfim. Nesse caso, fica configurado o crime de desacato. Por quê? Porque a ofensa ela foi dirigida a mim enquanto servidora e em razão da minha função pública. E aí, qual vai ser a consequência? Eu vou realizar a prisão em flagrante, né, desse indivíduo e vou encaminhá-lo à autoridade policial para que o procedimento seja registrado em boletim de ocorrência e, posteriormente, o Ministério Público faça as devidas apurações. Tranquilo? E vamos agora ao nosso penúltimo item dos assuntos a serem revisados aqui comigo, que é exatamente o abuso de poder praticado pelo guarda municipal no exercício de suas funções. Mas o que é o abuso de poder? Né? Quando que ele acontece? É exatamente quando o agente público extrapola os limites legais da função dele. Então, ele vai agir de forma excessiva e ele vai agir de forma arbitrária e ilegal. Duas formas em que a gente pode ver esse tipo penal sendo configurado é no excesso do poder, né? Quando o agente ele atua fora da sua competência legal, por exemplo, ele vai aplicar sanções que não lhe cabem. Quando acontece o desvio de finalidade, né, ele usa a sua função para fins pessoais que são diferentes do interesse público. Veja bem, a Guarda Municipal tem atribuições constitucionais que são restritas à proteção dos bens, de serviço e de instalações do município, como a gente viu lá no artigo 44, parágrafo 8º, né? Nós comentamos que foi uma emenda e etc. Então, em muitas cidades, algumas leis locais ampliam essas funções, permitindo que esse agente promova apoio à segurança pública e à fiscalização de trânsito, por exemplo. Só que quando existe uma atuação fora desses limites, pode haver a configuração do abuso de poder, tá? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 37, ela traz os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Se vocês lerem a Lei 13.022 de 2014, que é exatamente o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela define as atribuições e os limites de atuação dos guardas municipais. A lei de abuso de autoridade, ela vai tipificar as condutas abusivas que são cometidas pelos agentes públicos, né? Como você sabe, o guarda municipal está contido nessa categoria, e o próprio Código Penal, lá no 322, 316 e 319, como a gente já viu anteriormente, prevê os crimes que são funcionais, né? Compreendendo a violência arbitrária, a concussão, como a gente viu, a prevaricação e o peculato.
Então, quando o guarda municipal determina a prisão sem que haja uma situação de flagrante ou sem o respaldo legal, ele está praticando um abuso de poder. Quando ele se vale da função para perseguir algum desafeto ou para obter alguma vantagem indevida, ele está praticando o abuso de poder. Quando ele promove o uso desproporcional da força, né, ou um constrangimento legal, ou uma imposição de ordem sem nenhuma base normativa, ele está praticando o abuso de poder. E o que esse abuso de poder pode gerar enquanto consequência jurídica? Responsabilidade administrativa, tá? Processo disciplinar e sanções internas. Além da responsabilidade civil, que é a de indenizar por dano moral e material à vítima. E para fechar, responsabilidade penal, porque há aí o enquadramento em crimes como abuso de autoridade. Tudo certinho? E o último exemplo prático que eu vou dar é a hipótese de o guarda, durante a fiscalização, agredir verbalmente ou fisicamente o munícipe sem justa causa, né? Ou mesmo se ele amplia uma multa sem a competência legal. Aí ele vai estar incorrendo no abuso de poder e pode ensejar as responsabilizações que a gente já viu. Até aqui tudo bem? Eu espero que sim, porque agora nós vamos para o último item a ser revisado. Vamos tratar agora das competências da Guarda Municipal. Veja bem, a Guarda Municipal ela tem como competência principal a proteção dos bens, né, de serviços, de instalações do município, além de exercer as funções preventivas da segurança pública, porém, sempre respeitando os limites constitucionais e legais. Nesse momento, nós teremos como base legal o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, que eu já venho citando em alguns momentos, não é isso? O Estatuto Geral das Guardas Municipais, porque ele estabelece as normas gerais de organização, os princípios e as competências da Guarda. Muito bem. Segundo esse estatuto, as guardas municipais possuem as seguintes competências e atribuições. Proteção preventiva municipal, ela vai garantir a segurança dos bens, dos serviços e das instalações públicas. Patrulhamento preventivo, ela vai atuar de forma ostensiva para prevenir infrações e para aumentar a sensação de segurança da comunidade. Colaboração com órgãos de segurança pública. A Guarda vai apoiar as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil e das demais forças, respeitando sempre as suas competências próprias, tá? Proteção dos direitos fundamentais, ela deve zelar pela cidadania, pelas liberdades públicas e pelos direitos humanos. Atuação comunitária, a Guarda Municipal deve promover a integração com a população, fortalecer os vínculos sociais e de confiança da comunidade, né? Fiscalização de trânsito, sempre que previsto em lei municipal, como acontece em muitas cidades, ela exerce a função de agente de trânsito, tá? Atuação em situações emergenciais, ela deve apoiar nos casos de desastres, nas calamidades e nos eventos públicos, e o uso progressivo da força. A Guarda Municipal deve sempre se valer da força proporcional dentro da estrita legalidade. E, por fim, a lei também define os princípios mínimos que devem orientar a atuação dos guardas municipais, quais sejam proteção da vida e redução do sofrimento, o compromisso com a evolução social da comunidade, a transparência e o controle social das atividades, assim como o respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais.
Dessa forma, eu encerro aqui o nosso resumo, que vai ser uma baita de uma revisão para você. Parabéns pelo interesse, pelo empenho, pela vontade de vencer. Permaneça firme. Se gostou dessa revisão curta, se possível, comente e até compartilhe. Mas se não puder, tá tudo bem também. Até o nosso próximo encontro. Abraço!